Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que está na tua casa, você que está no teu aposento, Hoje nós vamos trazer uma palavra abençoada da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, Vem aí semana de Natal, vem semana de Ano Novo. Então nós vamos trazer um pouco, como uma semana de festivo, uma semana que as pessoas comemoram entre família, Ali fala do nascimento de Jesus. Nós vamos trazer um respaldo bíblico aqui, através da palavra do Senhor. Fique sintonizado aí, não saia da telinha da televisão, não saia dessa programação, que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, para dar abertura ao programa. Então vamos para o momento da oração, para dar abertura ao programa. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, ó Pai, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. Vai abrindo aí, Pai, a porta da palavra, a porta da revelação, a porta do conhecimento, para que eu possa, Pai, ministrar segundo a Tua palavra, Pai. Assim eu coloco tudo diante do Teu altar, Pai, que aonde chegar esta oração, que aonde chegar esta palavra, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Nós vamos agora botar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Acalma o teu coração, não será frustrado que eu te prometi. Você já passou por coisas bem piores para chegar até aqui, mas quem dá a última palavra é um Deus que não mente e não falha. Não é filho do homem pra se arrepender. No tempo certo vai acontecer. Escute o que Ele tem pra lhe dizer. Eu te vi com a porta trancada, chorando no quarto, pensando em deixar tudo de lado, se esquecendo que eu sempre estive ali, cuidando de ti. Eu te vi no meio do deserto, achando que era o fim, mas só era o começo do que eu tenho pra ti. Sou escritor da história, não apago o que escrevi. Só confia em mim, põe a minha mão, que te sustento para não desistir. Eu fui seu combustível pra você seguir. Enquanto me olhava pensando que era o fim, eu estava preparando um lindo testemunho para ti. Eu te vi com a porta trancada, chorando no quarto, pensando em deixar tudo de lado, se esquecendo que eu sempre estive ali, cuidando de ti. Eu te vi no meio do deserto, achando que era o fim, mas só era o começo do que eu tenho pra ti. Sou escritor da história, não apago o que escrevi. Só confia em mim, põe a minha mão, que te sustentou para não desistir. Eu fui seu combustível pra você seguir. Enquanto me olhava pensando que era o fim, eu estava preparando um lindo testemunho para ti. Um lindo testemunho, um lindo testemunho para ti.
voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo através dessa palavra, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Nós vamos ler do capítulo 9 até o capítulo 20. Aqui nós vamos trazer um pouco um respaldo, depois que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e ali, todo o mistério, tudo aquilo que aconteceu com Jesus após a sua morte, nós vamos trazer aqui um pouco do resumo e nós vamos ministrar algo grandioso da parte de Deus através desta palavra. Sabemos que essa semana é uma semana festiva, uma semana de fim de ano, semana de Natal. Muitas pessoas comemoram entre família, pessoas confraternizam entre família e lembram de Jesus nesses dias. Então nós vamos trazer aqui esta palavra, falar um pouco de Jesus, falar dessa data incrível, dessa data especial, a qual quando ele morreu ali na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou, para trazer vida e salvação sobre toda a humanidade. Vamos lá através desta palavra do livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou em outra forma a 2 daqueles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses o creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados juntamente, lançaram-lhe o rosto a sua incredulidade e a dureza do teu coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ali Jesus deixou uma parábola, deixou uma profecia para toda a humanidade. Olha o que ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado isto, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, aqui Jesus, através desta palavra, ele aparece a seus discípulos e deixou uma lei, ele deixou um mandamento para os discípulos. Ele chegou, os discípulos, depois da ressurreição, ele aqui, através dessa palavra, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles do que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda os creram, nem a esse ainda o creram. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe o rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, o que através desta palavra aqui, o Senhor deixou para mim e para você, você que me vê, você que me ouve através dessa programação. Muitas pessoas não creem em Jesus, muitas pessoas não confiam em Jesus, tem que ver para crer. Aqui os discípulos teve que ver Jesus ressuscitado para crer que Jesus realmente estava entre eles. Então,
muitas vezes a gente vê quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas que duvidam que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus está entre nós em espírito e em verdade. Quantas pessoas duvidam que Jesus está sentado à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você nessa terra. Quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas que não confiam no Senhor, achando que Ele não ressuscitou, que Ele morreu, mas Ele não ressuscitou. Mas aqui, através desta palavra, meu irmão, minha irmã, Ele deixou uma palavra profética, a qual Ele diz aqui no versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe o seu rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então Jesus apareceu aos 11 dos seus discípulos e ali Ele mostrou para cada um que Ele tinha ressuscitado e que através dele Ele ia trazer salvação sobre toda a humanidade. Mas Ele deixou uma lei, deixou um estatuto, deixou uma promessa e deixou uma palavra para os seus discípulos. Olha o que Ele disse: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois dele ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, aqui através desta palavra, a importância de nós proclamarmos o reino de Deus. Eu estou aqui como profeta do Senhor, como atalaia do Senhor, como mensageiro da paz do Senhor, como vaso do Senhor para pregar esta palavra, né? Muitos às vezes querem a bênção de Jesus, mas não querem fazer o que Jesus manda. Jesus disse, ide. Às vezes você não consegue bater em porta, mas você consegue levar uma palavra através de uma mensagem. Você consegue, através de uma mensagem ou através desse programa aqui, eu consigo ter acesso a vários lares, várias famílias, através do YouTube, através da televisão, Eu acredito que muitas almas, muitas famílias são alcançadas através desta palavra. Eu não consigo ir em vários lugares ao mesmo tempo, mas através desta programação, através desse canal, através dessa TV, através do YouTube, eu consigo ter acesso à família, a pessoas a que às vezes não conhecem esta palavra. Mas ele diz aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A importância de nós proclamarmos o reino de Deus, a importância de nós trazermos a luz da palavra de Deus. Quantas pessoas perecendo no pecado, quantas pessoas perecendo no engano, quantas pessoas entregam um sentimento de perversidade, ao qual Satanás tem cegado as pessoas, tem cegado o entendimento das pessoas, e as pessoas têm se sentido só, vazio, porque não dá crédito à palavra do Senhor, não quer ouvir a voz do Senhor. Mas Jesus aqui, através dessa palavra, você que me ouve, você que me vê, você que está sintonizado com esta programação, Jesus fala para você hoje, Jesus te chama hoje por uma tão grande salvação. Ele quer salvar a tua casa, a tua família, a tua parentela, os teus filhos, toda a tua família. Jesus, ele te chama, olha o que ele diz aqui no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, aqui Jesus deixou para mim e para você sinais de maravilhas, de grandeza, de poder e autoridade. Olha o poder que ele deixou sobre os discípulos e deixou sobre aqueles que crêem, sobre aqueles que confiam, sobre aqueles que obedecem. Olha o que ele diz, e estes sinais seguirão os que crerem.
em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esse poder, meu irmão, minha irmã, Jesus deixou aos seus discípulos e deixou para todos aqueles que crêem, todos aqueles que confiam, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que estão com a unção do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele libera uma unção para você. Jesus, ele libera uma porção dobrada do teu poder para você. Você que me ouve, você pode ser um discípulo de Jesus. Você pode ser um homem, uma mulher que pode ser um discípulo de Jesus para curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os leprosos, discipular os que estão afastados, porque Jesus nos chamou para ser testemunha, nos chamou para ser discípulos, para testemunhar, para testificar daquilo ao qual Ele chamou todos nós para uma tão grande salvação. Eu creio que Jesus, ele tem propósito não só comigo, mas com você que me ouve. Você que está afastado da presença do Senhor, você que está desviado da presença do Senhor, você que se afastou da casa do Senhor por causa de uma palavra, por causa de algo que aconteceu com você, tristeza, angústia, algo que fizeram com você, você se afastou da presença de Deus, você abandonou a casa do Senhor. Jesus te chama hoje, Jesus te chama para uma tão grande salvação. Jesus, ele quer salvar a tua casa, a tua família. Jesus quer te batizar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer te transformar em uma nova criatura. Mas para isso você precisa se posicionar, você precisa obedecer à voz do Senhor. E aqui, através desta palavra, no versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A importância, meu irmão, minha irmã, de nós pregarmos a palavra do Senhor. Eu estou aqui há um bom tempo anunciando o reino de Deus. Eu já fiz muito programa de rádio, já anunciei muito em rádio, agora estou aqui. Deus tem permitido eu estar aqui, tem me dado autonomia para poder estar aqui anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus. Não só eu, né? Tem vários aqui, vários pastores aqui, vários líderes aqui também que anunciam a palavra de Deus, né? Outros irmãos em Cristo que estão aqui com programa de televisão, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, trazendo a palavra de Deus, trazendo o reino de Deus. Amém, né? O reino de Deus está sendo proclamado de toda maneira, de todas as formas, mas Jesus, ele tem um particular com cada um de nós. E aqui Jesus, ele te chama hoje, meu irmão, minha irmã, para uma tão grande salvação. Você que está afastado aí, você que se afastou, você que desistiu das coisas do Senhor, Jesus te chama hoje. E olha o que ele diz para você, olha o que ele diz para você nesta noite, neste dia, nesta tarde: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Jesus quer te usar para curar os enfermos, Jesus quer te curar para libertar, para expulsar demônios. Jesus quer que você chegue nos lugares com o poder da palavra, com o poder da unção. Jesus, quando ele libera uma unção sobre uma pessoa, ele recebe poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda, sobre a qual ele predestina para cada um de nós. Então, meu irmão, o que Jesus aqui, através desta palavra, depois da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, aos seus escolhidos, e deixou uma lei, ele deixou uma palavra, um mandamento: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, eu creio que Jesus, ele quer de mim e de você que sejamos testemunha dele nesta terra. Não tenha vergonha de falar de Deus, não tenha vergonha de falar de Jesus, não tenha vergonha de pregar a palavra de Deus, não tenha vergonha de anunciar o reino de Deus, porque Jesus disse: aquele que se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei dele no dia do juízo final. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante do meu Pai. Aquele que me negar diante das pessoas, eu negarei ele diante de Deus. Então a importância de nós confessarmos Jesus aonde a gente vai, aonde a gente anda, aonde a gente coloca os nossos pés, porque nós viramos testemunha de Jesus nessa terra.
A gente vê que muitas pessoas só querem falar de Deus na zona de conforto, dentro da sua casa, ou às vezes nos lugares a qual ela se sente ali adequada, mas Jesus nos chamou para pregar a palavra dele para todos. Jesus nos chamou para pregar para toda criatura. Olha o que ele diz aqui, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que você possa, aonde você for, num evento, numa igreja, no trabalho, aonde você estiver, seja boca de Deus, seja testemunha de Jesus. Fala que Jesus existe, fala que Jesus cura, fala que Jesus salva, fala que Jesus liberta, fala que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque você é boca de Deus na terra, você é testemunha de Deus na terra, você é desembargador de Deus na terra, embaixadores de Jesus Cristo na terra, através da sua palavra, através do teu Espírito. E Jesus aqui, através desta palavra, quando ele apareceu a Maria Madalena, ali muitos não creram. E quantas pessoas hoje não creem em Jesus? Quantas pessoas incrédulas num século que nós vivemos outro? Quantas pessoas às vezes que você vai falar de Jesus, ela fala: quem é Jesus? Jesus é o nome sobre todos os nomes. Jesus é o nome mais poderoso que tem sobre toda a humanidade, sobre toda a face da terra. É o nome de grandeza, é o nome de poder, é o nome ao qual está lá sentado diante de Deus Pai, que intercede por mim e por você nessa terra. A importância de nós honrarmos ao Senhor, honrarmos a sua palavra, honrar o seu nome, porque naquele grande dia ele vai chamar, e ele só vai chamar aqueles que confessaram ele em vida, aqueles que confessaram ele na terra, em vida, em verdade e em justiça, porque ele, naquele grande dia, ele não vai chamar pelas obras, ele vai chamar pela justiça. Ele não vai chamar pela aparência, ele vai chamar pelo aquilo que praticamos e aquilo que realizamos. Porque muitas pessoas pensam que aceitar Jesus é só aceitar e pronto. Não, aceitar Jesus é coisa muito séria. Se converter é muita coisa muito séria. O batismo é coisa muito séria. O batismo é você ter vida com Deus, é ter vida com Jesus, é você entender o propósito que Deus tem na minha e na tua vida. Nós vemos hoje em dia quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas que duvidam do poder de Jesus, quantas pessoas duvidam que Jesus ressuscitou, quantas pessoas que duvidam que Jesus ressuscitou o terceiro dia e sentou à destra de Deus Pai. Mas aqui, através desta palavra, meu irmão, minha irmã, Jesus fala para mim e para você. Olha que palavra linda, no versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 9. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Olha o que ele disse, ó: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que o tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Estavam tristes chorando porque Jesus tinha morrido e acharam que Jesus não ia aparecer, achou que Jesus morreu e acabou. Mas não, Jesus, depois da morte dele, ele apareceu e mostrou que ele reina, que ele vive e que ele vive eternamente. E ele está lá sentado com Deus Pai e intercede por mim e por você. E aqui no versículo 11 ele diz: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Mesmo assim, duvidaram que Jesus tinha ressuscitado. Então aqui no versículo 12, e depois manifestou em outra forma aos 2 deles, e iam de caminho para o campo, e indo anunciou uns aos outros, mas ainda esses não creram. E finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados juntamente, lançou-lhe o rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haver crido que não tinha visto já ressuscitado. Então, Jesus teve que aparecer para os discípulos para mostrar que ele tinha morrido, mas ele ressuscitou e intercede por mim e por você até hoje. Ele intercede por todos nós, por toda a humanidade, e está sentado à destra de Deus para interceder por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou com você através dessa programação, e ele pediu aqui aos discípulos, olha o que ele pediu para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão as serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que palavra linda que Jesus deixou para todos nós e deixou para os seus discípulos. Em nome dele, nós temos poder e autoridade para expulsar demônios e toda a força do mal, curar enfermos e todos os sinais a qual ele deixou para todos nós que cremos e confiamos na tua palavra. Meu irmão, o programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou através desta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou através desta mensagem. Que Deus venha tocar no teu coração, meu irmão, minha irmã. Você aí, mulher, você jovem, você criança, você idoso. Que o Espírito Santo de Deus venha falar na tua alma, venha falar no teu espírito. E que você venha se converter e aceitar Jesus na tua vida como o único e eterno Salvador. Agradecer aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui. Vamos dar início ao término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante da tua presença, Pai, eu coloco esta programação, eu coloco esta palavra, Pai. Que aonde chegar esta palavra, Pai, que pessoas possam ser libertas, que pessoas possam ser transformadas, que pessoas possam, Pai, entender os teus planos, os teus projetos, os teus ideais na vida de cada um de nós, Pai. Que pessoas possam voltar para o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor e se converter verdadeiramente e aceitar o Senhor como o único e eterno Salvador, Senhor. Assim eu coloco tudo diante do teu altar, Pai. Abençoa aí, Pai. Vai desfazendo obra de bruxaria, obra de feitiçaria, obra de magia negra, obra de encruzilhada, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que neutraliza, tudo aquilo que atrapalha a tua palavra chegar, tudo aquilo que atrapalha o teu reino ser anunciado, Pai. Vai desfazendo, vai neutralizando, vai quebrando todo o mal, Pai. Eu profetizo a bênção do Senhor, eu profetizo a cura, o milagre, a restauração, o batismo com o Espírito Santo, que aonde chegar esta palavra, que demônio seja expelido, que demônio seja arrancado, que demônios bate em retirada, porque poder há na sua palavra, ó Senhor. Assim coloco diante de Ti, Pai, esta palavra e consagro este programa, eu consagro este cenário e coloco diante do Teu altar, que aonde chegar esta palavra, que aonde chegar esta mensagem, pessoas sejam impactadas, pessoas sejam libertas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, Essa semana aí de Natal, essa semana de fim de ano novo, que Deus possa abençoar todos, restaurar a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.